Olá, eu sou a Beatriz Sakamoto Arsufi, aluna de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do ABC e integrante do grupo de pesquisa Impressão 4D e Biomimética, que é liderado pela professora Silvia Titoto. O título do trabalho que eu vou apresentar agora é Materiais Inteligentes para Impressão 4D. O principal objetivo deste trabalho foi investigar materiais com potencial para aplicação na inovadora impressão 4D. Para isso, tivemos como objetivo secundário o estudo das diferentes técnicas de manufatura aditiva e dos requisitos e propriedades necessárias dos materiais para seu processamento por impressão 4D. A maior motivação para esse trabalho foi a contribuição do ponto de vista da engenharia de materiais e a divulgação de conhecimentos científicos para a área de impressão 4D, que ainda é pouco conhecida no Brasil, mas que é um assunto que vem chamando cada vez mais a atenção de pesquisadores e cientistas ao redor do mundo, como a gente pode ver nesse gráfico, que retrata o número de publicações relacionadas à impressão 4D ao longo dos últimos anos. Bom, mas então o que é impressão 4D? O conceito de impressão 4D deriva da adição de uma quarta dimensão às estruturas impressas, e essa quarta dimensão é o tempo, combinado com a possibilidade de transformações provocadas por estímulos externos. Então, diferentemente da convencional impressão 3D, que fabrica objetos estáticos e inanimados, a impressão 4D permite a criação de estruturas ativas e responsivas, que podem mudar sua forma, função ou propriedades ao longo do tempo, quando expostas a estímulos ambientais específicos após a fabricação. E esses estímulos podem ser mudanças de temperatura, luz, pH, umidade, pressão, concentração iônica, vibração e forças elétricas e magnéticas. Com relação aos dispositivos necessários para explorar a impressão 4D, basicamente podem ser utilizados os mesmos equipamentos já empregados na impressão 3D. Então, assim como na impressão 3D, o processo de impressão é precedido pela geração de um modelo virtual da geometria a ser impressa, que é projetada por modelagem computacional, normalmente por software de CAD combinado com análise de elementos finitos. Entre as várias técnicas de impressão 3D, há 4 principais que têm sido utilizadas na impressão 4D. As técnicas de extrusão por escrita direta à tinta e por modelagem de deposição fundida, e as baseadas na luz, que são a estereolitografia e o processamento digital de luz. O método de impressão 3D a ser utilizado é determinado pelas propriedades dos materiais e pela geometria estrutural desejada. Com relação aos materiais com potencial para impressão 4D, eles devem apresentar um comportamento de responsividade a estímulos. Por isso, eles são chamados de materiais inteligentes. Até o momento, os materiais mais utilizados na impressão 4D são os polímeros com memória de forma, hidrogéis, aerogéis, compósitos e biomateriais. A maioria dos materiais utilizados na impressão 4D são os hidrogéis, devido à disponibilidade de inúmeros hidrogéis inteligentes e à sua alta capacidade de absorção e inchaço. A mudança de forma ou função dos hidrogéis 4D impressos é gerada por diferenças de tensão provenientes de graus de dilatação em partes distintas da sua estrutura, após a exposição a estímulos externos, principalmente alterações de temperatura e pH. Geralmente, os hidrogéis são impressos por meio das técnicas de extrusão, nas quais as propriedades reológicas de viscosidade e printabilidade são fundamentais. Além dos hidrogéis, os polímeros com memória de forma são outra classe de materiais inteligentes com aplicação na impressão 4D. Devido à sua termorresponsividade e relativa baixa temperatura de transição vítrea, os polímeros com memória de forma, impressos principalmente pela técnica FDM, apresentam mudanças de geometria e efeitos de automontagem e autodobragem mediante a aplicação de calor. A combinação de hidrogéis e de polímeros com memória de forma com outros materiais de interesse, como partículas metálicas ou cerâmicas, nanotubos de carbono, nanocelulose e fibras naturais, gera compósitos inteligentes, potencializando sua responsividade a estímulos externos e, consequentemente, sua aplicabilidade na impressão 4D. Além dos materiais poliméricos, as ligas metálicas com memória de forma, apesar de menos exploradas, apresentam grande potencial para a impressão 4D por meio da técnica de fusão seletiva a laser, por exibirem memória mecânica além da térmica e por ampliarem a gama de possibilidades de materiais para impressão 4D e, consequentemente, suas aplicações. Como conclusão, temos que os materiais inteligentes são o ponto-chave da tecnologia de impressão 4D, que tem um enorme potencial para iniciar uma revolução disruptiva em inúmeras áreas, como a engenharia tecidual, medicina, liberação de fármacos, sensores, aeroespacial, embalagens, arquitetura e têxtil. Este trabalho teve o apoio do grupo de pesquisa 4DB da UFABC e foi financiado pela FAPESP. Muito obrigada!